Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de matrizes, a gente tinha parado em diagonal principal e secundária e agora a gente vai fazer exercícios resolvidos depois da série, diferente da primeira de geometria analítica, da segunda, aliás. Vai se basear com bastante exercícios do próprio livro do Aref, volume 4, tá bom? E a gente vai fazer tanto exercícios resolvidos, que são geralmente exercícios de fixação muito simples, quanto exercícios não resolvidos, ok? Que tem lá o gabarito. Bom, eu sei que era pra eu gravar um vídeo atrás do outro, mas aconteceu algumas coisas, então eu dei uma parada de 2 dias, não postei, tinha postado no meu Insta que eu ia gravar o vídeo antes de ontem, mas não rolou. Enfim, bora lá. Seja a matriz, ele nos dá uma matriz A, certo? Essa matriz, ela tem 4 linhas e 3 colunas, certo? Essa matriz está exatamente contendo estes elementos que eu estou escrevendo, certo? Beleza. Essa aqui é a matriz. Bom, essa matriz, então, outro jeito de escrever ela seria uma matriz A, utilizando a mesma simbologia, e J. Tem quantas linhas? Tem 4 linhas e 3 colunas. É uma matriz 4x3. E a primeira que é o item A, ele pergunta exatamente qual é a sua ordem. Ou seja, 4x3. Quantos elementos ela possui? Pô, muito simples. Se eu tenho 4 elementos, se eu tenho 4 linhas, em cada linha cabe 3 elementos, obviamente eu tenho 4 vezes 3, 12 elementos. Muito simples, né, pessoal? Questão babau. Realmente é uma questão só para você compreender o que você entendeu de matriz. Complete. Nesse exercício que está completo, ele escreve o quê? Ele escreve um elemento igual ao quê? Um outro elemento igual ao quê? Ou seja, ele quer nos desafiar a reconhecer qual elemento é qual na minha matriz. O primeiro elemento é o elemento A41, em que ele quer saber ele é igual a qual elemento nessa matriz. Bom, no caso, o 41 está na quarta linha da primeira coluna, logo é o 7. A22, ou seja, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, obviamente é o 4. Segunda linha, segunda coluna, certo? Bom, agora a gente tem o A32, terceira linha, segunda coluna, é o 3, certo? Terceira linha, segunda coluna. E por fim, o A13 está na primeira linha, terceira coluna, é o 7, novamente, certo? Letra D. Se A e J é igual a 0, ou seja, qualquer elemento pertencente a uma certa matriz, independente do meu valor de I e J for igual a 0, aliás, não, perdão, se A e J, um elemento qualquer é igual a 0, então I e J é igual ao quê? Baseando-se nessa matriz, agora que eu entendi. Bom, o único elemento que tem o valor 0 aqui seria este elemento que se encontra na segunda linha e primeira coluna, ou seja, o número de linhas seria 2, e o número de colunas seria 1, certo? E aqui está, é o elemento A21, perfeito? Bom, aí como é um exercício resolvido, ele tem obviamente aqui suas respostas. Bom, está tudo certo. E agora, no exercício 1.2, ele nos diz, construa a matriz A, ele nos dá a representação por equação dessa matriz, falando que é uma matriz 3x3, ou seja, uma matriz de ordem quadrada, para a qual a IJ é igual a I quadrado menos J. Bom, no caso ele nos dá a lei de formação para que eu consiga descobrir cada elemento pertencente à minha matriz e me dá a ordem da matriz. Então tá perfeito, todas as informações que eu preciso para construir a matriz. Bom, eu já sei que a matriz é 3x3, ou seja, ela cabe em 9 elementos e ela tem 3 linhas, 3 colunas. No caso, ela é mais ou menos deste tamanho aqui, ok? Esta é a matriz A. Bom, eu tenho a lei de formação dela, então basta eu descobrir os elementos. O primeiro elemento que ficaria na primeira linha, primeira coluna, seria A11. Logo, A11 é igual ao seu número de linha, a posição de sua linha, e 1 quadrado, menos a posição da sua coluna. Nesse caso, 1 quadrado, 1 menos 1, 0. Ou seja, o primeiro elemento tem o valor 0.
A12 agora, primeira linha, segunda coluna, ou seja, este é o elemento daqui. Eu vou fazer em ordem assim, tá bom, pessoal? Preenchendo aqui. No caso, A12 seria 1 quadrado menos 2, seria 1 menos 2 menos 1. Agora, A13, de forma idêntica, seria menos 2. Agora, A21 seria 3. A22 seria 4, 4 menos 2, 2. A23 seria 4 menos 3, 1. E agora, A31 seria 8. A32 seria 7, né? 7. E agora, A33 seria o último, seria 6. Certo? Então, a matriz A é exatamente essa matriz daqui, perfeito? Está correto? Bom, ele vai para o outro exercício de número 1.3, creio este, que é o último resolvido, e vem exercícios propostos. Tem exercícios propostos que são bacanas, e é sempre bom fazer esses exercícios propostos, porque eles nos indica até algumas coisas que não é dito em exercício, nos assuntos. Bom, matriz 1.3 nos dá exatamente a matriz A, a sua representação por equação, nos dizendo que é uma matriz também de ordem quadrada, 4x4, e nos dá a lei de formação novamente. Porém, essa lei de formação é uma lei de formação por uma equação, uma sentença aberta. Isto quer dizer que há mais de uma lei para formar essa equação, que é a seguinte: I mais J, ou seja, a gente vai se basear no seguinte, o quê? Quando eu tiver, se I for menor que J, se eu tiver um elemento em que o seu número de linha é menor que o seu número de coluna, ele vai obedecer a primeira equação, certo? A segunda equação, se I é igual a J, ou seja, já que é uma matriz de ordem quadrada, ele vai ter elementos da diagonal principal, e a gente sabe que todos os elementos da diagonal principal têm números iguais, ou seja, números iguais o quê? O número de linha é igual ao número de coluna, é isso que eu quis dizer. Logo, todos os elementos da diagonal principal vai ter o valor de 1 pela equação aqui, tá? 0 se I é maior que J, perfeito? Então, como que ficaria aqui essa matriz? Bom, eu vou escrever aqui no canto, já que não tem muito espaço. É uma matriz 4x4, tá? Eu vou tentar escrever bonitinho, fazer um pouquinho mais bonito isso daqui, tá bom? É uma matriz 4x4. Deixa eu fazer, aproveitando aqui o espaço que eu tenho. Pronto, é uma matriz 4x4. E que vai ficar a seguinte coisa: para todos os elementos da diagonal principal, A1, A22, A33, A44, por ser uma matriz 4x4, eles vão ter valor de 1 de acordo com a equação. Logo, toda essa diagonal, que é a diagonal principal, é 1. Bom, agora vamos lá. Se I é menor que J, certo? Então, indo na mesma ordem da outra, a gente teria o A12, ou seja, o número de linha é menor que o número de coluna. Neste caso, I mais J, 1 mais 2, 3, certo? Agora, A13, bom, A13, mesma coisa, 1 mais 3, 4. A14, mesma coisa, 5. No caso aqui, ficou 1, 3, 4, 5. Agora, A21, obviamente maior, então, 0. A22, já sabe. A23, o número de linha menor que o número de coluna, 2 mais 3, 5. A24, mesma coisa, 6. E, gente, é a mesma lógica, tá? Nesse caso, basta você olhar o primeiro número, por exemplo, a linha, agora não é a terceira linha, então ele vai ficar maior até chegar no A34, que é o único maior que ele. Pronto, acabou, gente. Então, na quarta linha, o 4 é maior que todas as colunas, né? Então, basicamente é só escrever, bora lá. Ó, A31, obviamente, é maior, então é 0. A32, 0. A33, você já sabe. A34 é único. Pronto, então vai ficar A3 mais 4, 7. A41 é tudo maior agora. Então é 0, 0, 0. Acabou. Essa é a matriz, né, que a gente tem aqui. Perfeito, pessoal? Essa aqui é a matriz A de ordem 4x4.
Tudo aqui tá certo, tá? Tô corrigindo aqui, já que são exercícios resolvidos. E agora vem os exercícios propostos, cujos eles não têm, né? Eles não têm gabarito. Lembrando, gente, que cada vídeo que eu escrevo aqui, o livro presente que eu estou utilizando está na descrição. Eu não deixo em download, porque seria pirataria, aí iriam, talvez o YouTube acuse de alguma coisa, mas você encontra na internet para quem não tem condições. Bom, seja matriz de ordem M por N, aí ou seja, ele não sabe qual é o número de linhas e colunas dessa matriz, aí ele nos escreve da seguinte forma: essa matriz aqui de ordem M por N. E ele nos escreve também a representação dessa matriz com alguns elementos dela, tá? Ó, 600, 621, aí 3 pontos, ou seja, ele não sabe qual é. Ele numera até o último elemento da primeira coluna e a gente não vai saber qual é aquele elemento. 440, 3 pontos, 330, aí vai ficar assim toda hora. E ele representa a da última linha, né? Novamente. Bom, tá aqui, gente. Essa é a matriz que ele nos dá. Agora, ele pergunta a seguinte coisa: quantos elementos ela possui? Gente, não dá pra saber. Por quê? Porque tem essas reticências que indicam enumeração. Aí a gente não consegue contar. Aí você fala, eu poderia... Na primeira vez que eu olhei esse exercício, eu falei, não é tão fácil. Bora lá. Deve usar algum conhecimento, sei lá, de PAPG. Imagina, a gente conseguir enumerar a quantidade de elementos dessa matriz, sabendo que ela segue uma ordem de uma PA ou de uma PG. Bom, eu analisei e falei, possivelmente uma PA para 600, 621 não há uma razão dobrada, não há razão triplicada, um terço, um meio. Não, aumentou, obviamente, em um número fracionário, mas aumentou pouco. Então, para a razão não ser tão bonitinha assim, ser uma razão fracionária, possivelmente é uma PA de razão 21, bora lá. Aí eu fui somando, até para ver se chegava em 517. Mas aí que tá, se for de razão 21, 517 não era para estar aqui, porque diminuiu em relação a 621. Mas sei lá, vai que é uma razão alternada, então. Mas se for alternada também não era para seguir isso aqui. Fui olhar para 407, 440, enfim, não é assim. A ideia é muito simples. Quantos elementos ela possui? Sabendo que ela tem M linhas e N colunas. M vezes N elementos. Sim, a resposta é essa. M vezes N elementos. Acabou. Literalmente eu só queria saber isso. Simples sim, mas enfim. Complete, é a mesma coisa. Agora, o elemento A21. Bom, o elemento A21 é que está na segunda linha, primeira coluna, é o 407. Elemento AM2, ou seja, está na enésima linha na segunda coluna, 850. A 1N está na primeira linha na enésima coluna, 517. E agora, por fim, a MN, que é o que está na enésima linha e enésima coluna, coluna, 1000. No caso, é enésima linha, enésima coluna. Bom, é basicamente essas as respostas que eu me lembro, tá? Depois a gente verifica aqui o gabarito mesmo, mas eu tenho quase certeza que né? Eu já fiz. Uma matriz possui 6 elementos. Qual é a sua ordem? Se ela tem 6 elementos, a gente sabe que vai ser obtido pelo produto de 2 números inteiros, né? Já que não existe matriz de ordem quebrada de número fracionário, é sempre um número natural, né? Não tem como ser negativo. Então a gente sabe já, então pressupõe que é uma 3 por 2, 2 por 3, ou 6 por 1, 1 por 6, tá bom? Esses números aqui, ao serem produzidos, vão nos dar 6 elementos. 1.6. Uma matriz quadrada de ordem n, tá? De ordem n. Se é quadrada, então o número de linha é igual ao número de coluna. Então, se ele diz que é de ordem n, é n por n. Ou seja, tem n quadrados de elementos. Quantos elementos não pertencem à diagonal principal? Bom, você sabe que ela tem n quadrado de elementos. Quais não vão participar da diagonal principal? Você sabendo que a diagonal principal é aqueles que tem... vão ter sempre o número de linha e coluna igual. Gente, se ela tem... Olha só que coisa genial. Genial não, né? Mas bem simples de você entender. Se você sabe que vai ser... Ele vai indo aqui e ele só para
Se for uma matriz de ordem 4x4, tem quantos elementos na diagonal principal? 4. Se for uma matriz 5x5, vai ter quantos elementos na diagonal principal? A5, 5, que vai ter A4, 4, A3, 3, A2, 2, A1, 1. É você só se basear no primeiro número. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, a quantidade de elementos na diagonal principal é a quantidade de elementos da ordem. Ou seja, menos n. Esse aqui é o total de elementos, né? Colocando n em evidência para uma resposta mais bonita. É o total de elementos presentes fora da minha diagonal principal. Isso aqui é muito simples, tá? É muito simples. Aqui. 1.7. Numa matriz chama-se elementos internos. Aqui, pronto, aqui ó, uma curiosidade para vocês, tá vendo? Por isso que tem que se fazer os exercícios propostos. Numa matriz chama-se elementos internos aqueles que não pertencem à primeira, ou à última linha, ou à coluna. Quantos elementos internos possui uma matriz 5x6? Bora lá, gente. Bora lá. Você, nesse caso, é uma matriz 5x6, ela tem 5 linhas, certo? 5 linhas e tem 6 colunas. Nesse caso, a matriz 5x6 ela tem esse tamanho. E aqui vai ter 30 elementos, certo? Eu vou colocar 0, 0, 0 para indicar os elementos, só para não ficar vazio. Tá bom? Vou indicar como os elementos tivessem valor de 0, mas são elementos quaisquer. Tá bom? Beleza, tá aqui. Minha matriz está cheia. Aqui tem 30 zeros, né? Porque é 5x6. Bom, ele fala quantos elementos internos. Então, não é quantos elementos. Então, a gente tem que, novamente, entender o que seriam elementos internos. Elementos internos, aqueles... No caso, tá, um português meio quebrado. Seria aqueles que não pertencem à primeira, certo? Primeira linha. Ou primeira coluna. Ou última linha, ou última coluna. A última linha ou última coluna. Pronto, ou seja, são esses elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seriam 12 elementos. Essa é a resposta. Bom, teria outro jeito de fazer caso a ordem fosse maior? Teria, né? Que seria a seguinte coisa, pô, você vai estar retirando, já que é a primeira linha, basta você escutar, primeira linha, primeira coluna, você vai retirar primeiro por colunas. Pô, basta eu olhar a seguinte coisa, se eu vou tirar por coluna teria quantos elementos? Se são 5 linhas, cada linha tem 6 elementos, se a gente faz o inverso, que seria 6 por 5, seria para cada coluna teria 5 elementos, perfeito? Então é a ideia, para cada coluna teria 5 elementos, eu tiraria 5. De 30 elementos, eu tiraria 5 primeiros, que seria da primeira linha, da primeira coluna. Você já pensou assim? Se eu tirar a primeira coluna, como ele conta a linha também, que seria a primeira linha, eu teria que tirar quantos elementos tem na primeira linha. Pô, por linha tem 6 elementos, porém eu já retirei um, porque foi o primeiro da minha primeira coluna. Então, eu retiraria o quantos? 5, 20. Aí você retiraria agora o quê? A outra coluna. A última coluna. Se você vai tirar a última coluna sabendo que já tirou um elemento, vai tirar quantos? 4. 16. E agora, por fim, é a última coluna, que você já tirou 2 elementos. Então, você vai tirar quanto? A última linha. A última linha tem o quê? Tem 6. Você, então, vai tirar 4. 12. Sim, você poderia pensar assim, tá, gente? Acabou. Poderia pensar assim que ia dar bom também. No caso eu fiz desenhando mesmo, porque não é uma matriz tão grande, dá para desenhar e facilita a minha vida. 1.8. Construa a matriz A, ele nos diz a lei de formação dela e pede pra gente construir. Bom, gente, eu posso pular, particularmente eu quero pular essas aqui porque eu já fiz exercício parecido com vocês. Aqui com vocês. Então 1.8 e 1.9, que seriam matrizes de construção para a gente construir, eu já fiz. Não vou fazer. A 1.10 eu vou construir, mas porque ela nos diz uma curiosidade cujo vai ser utilizada posteriormente, que é o símbolo delta de Kronecker. Eu não sei se é assim que se fala. Eu acho que seria Kronecker, caso fosse em inglês, né? Kronecker.
Mas em português seria Kronecker. Bom, o símbolo delta de Kronecker, enfim, seria um delta e J para representar que é uma matriz, claro, é um elemento de matriz. E esse elemento de matriz é construído por duas equações fixas. 0, se I for diferente de J, e se I for igual a J, é 1. Bom, bora dar uma estudada nesse delta de Kronecker. Bom, não é o objetivo do exercício, né? Não é o objetivo do exercício. O objetivo do exercício é de construir uma equação usando uma equação auxiliar de matriz, que seria o delta de Kronecker. Mas é interessante a gente dar uma olhada nessa matriz aqui. Por quê? Ó, bora lá. Bora imaginar que a gente tem essa matriz. A gente não sabe a ordem dela, perfeito? Então, bora falar que esse delta de Kronecker ele tem uma ordem de 4×4, certo? Neste caso, ela tem este tamanho. É uma matriz de ordem 4×4. Observem que, se eu estou falando que o delta de Kronecker ele tem uma ordem quadrada, o que vai acontecer? Se I é igual a J, pô, todos os elementos em que o número de linha é igual ao número de coluna é a diagonal principal. Então tem o valor de 1. E todo elemento diferente tem valor de 0. Observem, pessoal, que você vai ver, né? É que eu não escrevi aqui porque eu só escrevi diagonal principal e secundária. Mas você vai conhecer posteriormente o que é uma matriz de identidade. Matriz linha e matriz coluna. Matriz de identidade é uma matriz que, ao você bater o olho, todos os elementos, a não ser da diagonal principal, são iguais a 0. Aliás, Perdão, cometi uma gafe. Toda a matriz, uma matriz de identidade seria uma matriz diagonal, ou seja, se é uma matriz diagonal por si só, ele só tem elementos na diagonal, o resto é 0, perfeito? Em que toda matriz na diagonal principal tem um valor igual a 1. Ou seja, delta de Kronecker nada mais é do que a matriz de identidade. Perfeito? É basicamente isso. Por isso que eu queria comentar nessa curiosidade aí com vocês. Bom, construa a matriz. O objetivo do exercício não é esse. Construa a matriz. Ele nos dá uma matriz A. A IJ nos dá a ordem dela, 3×4, e nos diz a lei de formação para a matriz, por uma sentença fixa, que é baseada na seguinte: a IJ é igual a 3i mais j² multiplicado pelo delta de Kronecker da minha referente. Então, bora lá, pessoal. Matriz 3×4 tem 3 linhas, 4 colunas, fica mais ou menos desse tamanho. Aqui ó, tá a matriz 3×4, né? Esse 3×4 aqui embaixo não fica bonito, fica mais bonito aqui. Pronto. Bora lá. A11 vai ficar 3 mais delta 11, certo? O delta 11, bom, é igual, né? Então seria 1, então vai ficar 4. Primeiro elemento. Segundo elemento. Bom, segundo elemento seria A12. Ou seja, se é 12, já não é igual. Então a gente já pode dizer que é 0, o delta de Kronecker. Já que ele fica definido por 2, sempre que eu estiver tratando de um I igual a J, eu já insiro o delta como 1. Caso não, 0. E eu zero toda essa sentença. Perfeito? Bora lá. A12, zerei toda essa sentença. Bom, A12, 3 vezes o número de linha, 1. 3. A13, mesma coisa, 3 de novo, né? A14, 3 de novo. Perfeito? Espero estar fazendo certo aqui. Porque seria 0 aí, né? 4. E a primeira linha tá fixo. Então tá certo. Bora lá. Agora, A21. A21, pessoal. A21, 0 ali, né? 6. A22, opa, agora tem o delta de Kronecker valendo 1. Então vai ter o J². Então vai ser A22, 3 vezes 2, mais 2². 4 mais 6, 10. Agora, A23, certo? Ou seja, 0. A23, 3 vezes 2, 6. E A24. A24, né? A24, mesma coisa, 6. Agora, A31. A31
Então, 3 vezes 3, 9. A3, 2, 9. A3, 3 vai ter 1 ali, então vai ser 3 vezes 3 mais 3 quadrado. 9 mais... Opa! 9 mais 9, 18, né? Certo. E agora, A3, 4. 9 também. Perfeito? Bom, essa aqui é a matriz A. E agora, último exercício do vídeo. Do vídeo é a matriz de ordem quadrada. Eu diz a seguinte coisa: seja a matriz de ordem quadrada n igual a I, J, n por n, denomina-se traço da matriz. Tá vendo? Ele nos diz uma coisa importante. O que seria o traço de uma matriz? Quando você escutar isso, o traço de uma matriz vai ser a soma de todos os elementos da diagonal principal. É só isso. No caso, ele representa assim: denomina-se traço da matriz a soma A1 mais A22 mais A33 até a n dos elementos da diagonal principal de A. Então, seria basicamente o traço de uma matriz representada desta seguinte forma, tá bom? Que a gente poderia representar isso por ser uma soma, como somatório, e de 1 até n de A e I. Perfeito? Assim que a gente apresenta. E aí nos diz, dá uma matriz de ordem quadrada 3 por 3, tá bom? 3 por 3, e nos diz qual é a soma. Ele nos diz de aula de formação que é sempre I vezes J, ou seja, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. É basicamente essa matriz, e dominou esse traço da matriz, que é a soma 1, 4 e 9. No caso, o traço dessa matriz, né, vai ser 14. Acabou. Bom, esse aqui foi o último exercício, perfeito, pessoal? Foi o último exercício aqui. Bom, a gente pode sim ver se tá tudo certinho aqui da construção da matriz aí que eu fiz. Tá certo, tá certo. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai dar continuidade à nossa aula e eu vou terminar por aqui. E no próximo vídeo a gente já vai trazer operações com matrizes. Aqui a gente vai citar algumas matrizes que são importantes, tá bom? Algumas matrizes importantes aí para o estudo de matriz, tá? Algumas matrizes importantes. Bom, na verdade, teria exercícios propostos e resolvidos aqui também, tá? Mas a gente pode deixar para o próximo vídeo. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Aqui a gente só vai citar algumas matrizes importantes. Aí depois do próximo, operações com matriz. Bom, a gente vai ter a matriz linha. O que seria a matriz linha, Matheus? Bom, eu não vou escrever aqui, eu só vou citar porque é bem trivialzinho. Matriz linha é literalmente uma matriz que só tem uma linha. Só isso. Então, só tem uma linha. Só tem uma linha, cara. Só tem uma linha. Ó, aqui, ó. Uma matriz linha, por exemplo. Aqui tem uma linha e uma coluna. Aqui, uma outra matriz linha. É que só tem uma linha, tá, gente? Só pode ter uma linha. Só isso. Não é que tem uma coluna. É que só tem uma linha. Porque se você escrever na vertical, por exemplo, aqui tem duas linhas. Linhas são contadas na horizontal, lembre-se disso. E coluna na vertical. Aí temos matriz coluna também, por consequência, que seria uma matriz que só tem uma coluna. Matriz coluna, tá? Isso aqui é bem trivialzinho, cara. Eu não tenho necessidade de escrever isso. Eu não gosto de escrever essas matrizes aqui, porque é uma matriz simples. Bom, e a gente vai ter a matriz diagonal. Essa aqui você tem que prestar atenção para não confundir com a matriz identidade que eu tinha dito anteriormente. A matriz identidade é uma matriz diagonal. E não uma matriz diagonal é uma matriz identidade, tá bom? Bom, uma matriz diagonal é toda matriz que todos os elementos... Bom, primeiro, para que ela seja uma matriz diagonal, ela tem que ser uma matriz que tenha diagonal principal, perfeito? Começa por aí, ou seja, teria que ser uma matriz de ordem quadrada. Na verdade, não, perdão, não precisa ser uma matriz de ordem quadrada, não. Até onde eu sei... Não, tem que ser sim. Calma, eu vou já eu destrincho essa minha dúvida. Bom, a matriz diagonal, ela resumidamente, é uma matriz que vai ter a seguinte coisa de formação. Ela vai ter sempre o elemento como zero se
a quantidade de linha for diferente da coluna, e vai ter um valor qualquer de qualquer coisa se I for igual a J. Ou seja, ela só vai ter valor na diagonal, por isso que é matriz diagonal. Bom, bora pegar uma matriz aqui, 2 por 1, 2 por 1 não, 3 por 2, e eu vou tirar minha dúvida agora. Ela tem 3 linhas, 2 colunas. Eu vou ter esse elemento, vou ter esse elemento. Observe que como eu vou ter ainda um elemento aqui, ela não tem diagonal, né? Realmente, a matriz diagonal ela tem que ser uma matriz de ordem quadrada, tá? Ela teria que ser uma matriz de ordem quadrada para ser uma matriz diagonal. Até onde eu sei, eu acho que sim. Bom, dando continuidade, deixa eu só pensar um pouquinho mais. Né? Porque senão não teria diagonal principal nem diagonal secundária. Matriz diagonal é sempre uma matriz de ordem quadrada, tá, pessoal? Tava viajando aqui. Matriz de identidade, finalmente dizendo. Bora lá. O que é a matriz de identidade? É uma matriz diagonal. Se é uma matriz diagonal, você já sabe que todos os elementos de linha diferente de coluna é igual a zero. Beleza. A diferença da matriz identidade é que é uma matriz diagonal em que é conhecido, calma aí. Deixa eu copiar aqui mais para baixo. É conhecido os valores que estão contidos na diagonal, que é igual sempre a 1. É uma matriz diagonal, calma. É uma matriz diagonal. Onde a diagonal principal é igual a 1. Tô escrevendo muito feio aqui. Tô escrevendo rápido. Vale 1. Perdoa a escrita aqui. E é basicamente isso que é a matriz de identidade, tá? Outra forma de representar a matriz de identidade que você pode ver é literalmente por um I, A, I, J e a ordem da matriz de identidade. N por N, por exemplo. Ou identidade N por N aqui, para indicar a ordem da matriz, tá? Bom, então o que a gente tem, pessoal, que obviamente a matriz, se tiver uma matriz diagonal, é obviamente uma matriz de ordem quadrada, para que tenha a diagonal principal e a diagonal secundária. Uma matriz de identidade, então, é uma matriz diagonal, logo uma matriz de identidade é uma matriz de ordem quadrada, é uma matriz que I diferente de J é igual a zero, e que I igual a J vai ter algum valor. Neste caso, a matriz de identidade tem sempre o valor de diagonal principal igual a 1. Essa é a diferença de uma matriz de identidade para a matriz diagonal. Perfeito, pessoal? Bom, agora, por fim, eu vou mostrar o que é uma matriz transposta para vocês e vou fazer um exercício de exemplo. Porque para matriz transposta é necessário um exercício para você entender. Matriz transposta. No próximo vídeo a gente vai fazer exercícios com essas matrizes estudadas e essas operações, né? E bom, depois operações de matrizes e acabou matrizes. Aí a gente vai para determinantes. Eu tô morrendo de calor, gente. Bom, matriz transposta. Seja uma dada matriz qualquer. Pegue uma matriz qualquer. Seja uma matriz A. Seja a matriz A. Tomemos a matriz A. Seja a matriz A, fica estranho. Tomemos a matriz A. Tomemos a matriz A. Chama-se a matriz transposta de A. Transposta de A. A matriz obtida de A. Obtida de A. Trocando-se. É bem simples, tá? Trocando-se ordenadamente. Você vai entender o porquê ordenadamente, né? Ordenadamente. Pode ser ordenadamente também, né? Acho que dá para escrever assim, ordenadamente.
suas linhas por colunas. Isso mesmo, gente. Aí vai trocar o número de linhas por colunas numa matriz transposta. E eu vou indicar isso aqui como vai ser, tá? O que acontece? Como que a gente poderia escrever mais formalmente isso? Tomemos uma matriz de ordem, uma matriz A de ordem M por N qualquer. M por N qualquer. O que seria a matriz transposta A? A matriz transposta a A seria representada assim. A matriz A, o símbolo T para indicar que é a transposta dessa matriz A. Vai ser uma matriz que eu vou ter elementos quaisquer, certo? Nesse caso eu vou colocar B representando. BJI. Por que BJI? Porque eu estou trocando o número de linhas por coluna. Logo eu troco também a ordem do número de linha de coluna do BJI. E você vai entender o porquê. N por M, né? Já que eu troquei o número de linhas por colunas. Bom, mas como eu poderia saber, então, qual é o valor dessa minha matriz transposta? Como eu construiria essa matriz transposta? Saca só, gente, ó, saca só. Se eu tenho uma matriz A, bora dizer que eu tenho uma matriz A e J de ordem 2 por 2. Não, 2 por 2 não, porque de ordem quadrada é complicado. Você vai entender o porquê. 2 por 3. 2 por 3. Tem 6 elementos. Tem 2 linhas, 3 colunas. Bora dizer que a matriz A é essa daqui. Certo? Todos de elementos distintos. Como que eu inverteria a matriz A? Bom, que é basicamente isso que a gente está fazendo, né? A transposta da matriz A, então, seria um BJI de ordem 3 por 2. Neste caso, é basicamente você inverter a matriz aqui. Eu vou trocar o número de linhas por colunas. Ou seja, se tinha 2 linhas, agora tem 3 linhas. E 2 colunas. Ou seja, ela vai ficar em pé. Mas como que eu vou preencher os elementos daqui, da matriz? Como que vai ser essa rotação? Saca só, gente. Se eu tenho o elemento A11 aqui, perfeito? O elemento A11. Você concorda que o elemento A11 aqui, no BJI, eu não trocaria o que é linha por coluna, ou seja, eu trocaria a ordem. Observe que por I ser igual a J, ele permanece igual a 1 também. Certo? Permanece igual a 1. Como assim, Matheus? Olha só, gente. Não tem esse BJI, a gente consegue descobrir o valor dele, não é? BJI é igual a IJ, que é o anterior, se I é igual a J. I vai ser igual a J, a BIJ, se I for diferente de J. Opa, diferente de J. Tá bom? Como assim, Matheus? Como assim? Eu não tô pegando a ideia, cara. Não estou captando a ideia, né? Não estou captando a ideia. Bom, pessoal, ó, saca só. O que é linha vai virar coluna, entendeu? Ou seja, se isso aqui é a primeira linha, ela vira coluna. Sacou? Olha só. Se eu tenho um elemento A12, ele é o 2, não é? A12. Eu não vou inverter a linha e a coluna. Se eu vou inverter a linha e a coluna, o meu BJI, ele vai ser invertido também. O meu B12, por exemplo, ó, eu quero determinar, por exemplo, esse elemento aqui. Quem é esse elemento? Ele é o que está na segunda linha, primeira coluna. Ou seja, meu B21. B21. Quem vai ser o meu B21? Pô, o meu B21, ele está aqui, não é? Mas se eu invertir a linha e a coluna, o meu B21 basicamente seria meu A12. Ou seja, é o 2. Entendeu, gente? Sempre que você for determinar, por exemplo, B12, por exemplo, aqui, eu quero determinar o B12, está na primeira linha, segunda coluna, eu quero determinar esse cara. É sempre o A21. A21 é quem? Que está na segunda linha, primeira coluna, é o 4, ou seja, o 4 vem aqui. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é linha vira coluna. Essa é a matriz transposta. No caso, essa aqui é a matriz transposta A. É sempre assim, tá, gente? Por exemplo, um dos exercícios propostos, aliás, é o seguinte. A gente tem uma matriz A, 3, 2B, B quadrado B. Qual é a transposta dela? Ah, a matriz transposta dessa, o que é linha vira coluna, não é? É uma matriz 2 por 2, ou seja, vai permanecer a mesma coisa. É uma matriz que o que é linha vira coluna. Então, se isso aqui é linha, vai virar coluna. 2B, 3, B quadrado B.
Entendeu? Essa aqui é a transposta da matriz A, por exemplo. E isso aqui é matriz transposta. Bom, gente, vou ficar por aqui. Próximo vídeo a gente resolve exercícios e operações com matrizes. Fiquem com Deus.